Pessoal, boa noite, graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 1, parte do versículo 1, diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem, versículo 3, de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Beleza? Esse livro escrito pelo filho de Davi, deixa bem explícito aqui, Salomão, ele relata, Salomão começa o livro de Eclesiastes, o seu relato sobre a vida, sobre a analogia que ele teve da vida humana nessa terra, dizendo que tudo é vaidade. E a palavra aqui, vaidade, ela tem um significado em hebraico de sopro, inutilidade. Ou seja, quando ele diz vaidade, ele não está querendo dizer em questão de estética, vaidade de aparência, não. Quando ele diz, observei as coisas abaixo do sol, quando ele diz abaixo do sol, ele quer dizer na terra. Ele está dizendo, eu andei observando a vida humana, a vida terrena. A que conclusão eu cheguei? Que tudo é vaidade. Agora vamos trocar para o significado original. Tudo é inútil. Tudo é um sopro rápido. Quando ele fala tudo é inútil, ele não está querendo dizer que as coisas não têm valor. Ele está querendo dizer que as coisas sim têm o seu valor, mas só que o valor das coisas é passageiro. Ele está querendo dizer que tudo tem o seu valor, mas que o valor de tudo passa. Por isso que ele diz, tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é passageiro. A palavra vaidade significa inutilidade, ou seja, passageiro, sopro, é como se fosse um sopro, passou, E a palavra inútil, ele não está querendo dizer que as coisas não têm o seu valor, que um casamento não tem o seu valor. Ele está querendo dizer, tem o seu valor, mas é passageiro, Que uma alegria não tem valor, um momento de alegria. Ele não está querendo dizer que não tem um valor, que não que é inútil. Ele está querendo dizer, tem o seu valor, mas é passageiro, porque a vida tem momentos de alegria, mas logo os momentos de alegria se passam, Ele não está querendo dizer que o momento de você tirar uma carteira não é inútil assim ao ponto de não ter o seu valor. Tem o seu valor, mas é passageiro, porque a alegria de quando você, vamos dar um exemplo, você tira a carteira, aquela emoção, ela vai ter um tempo, mas ela vai passar. Ele está querendo dizer que tudo na vida passa. Tudo é passageiro. Ele está querendo dizer que tudo na vida passa, assim como a nossa vida também passa. A nossa vida também passa. Não quer dizer que a nossa vida ela é inútil. Quando ele diz tudo é vaidade. Aí você pode dizer, mas Samuel, você expressou aí que vaidade significa inutilidade, mas este não é o propósito. Ele não está querendo dizer no sentido literal isso. Ele está querendo dizer no âmbito espiritual que tudo é vaidade, tudo, vamos supor, é inútil ou passageiro. Não quer dizer que aquilo que ele está dizendo que é inútil não tem o seu valor. Quer dizer que tem o seu valor, mas é passageiro. Ele aplica na sua própria vida. Vamos dar um exemplo.
eu tive palácios valorosos, riquezas que todos os homens almejavam, mas isso passa. Tudo é passageiro, né? E eu estudando este livro de Eclesiastes aqui, no capítulo 1, né? E meditando aqui, eu cheguei a uma conclusão também, me veio à mente, eu coloquei aí no meu status do WhatsApp. Não descobri, né? Me foi revelado, vem à minha mente que eu creio que é o próprio Espírito Santo de Deus falando comigo por intermédio da palavra, que a verdadeira felicidade não está naquilo que nós possamos conquistar, ou viemos ou vamos conquistar, mas a verdadeira felicidade de um cristão está em saber que alguém nesta vida conquistou o que nós, seres humanos, homens, pecadores, jamais conquistaríamos em toda nossa vida, pelos nossos próprios méritos, ações, jamais conseguiríamos conquistar. Então, a verdadeira felicidade não está naquilo que nós podemos conquistar ou já conquistamos. O melhor carro, a melhor casa, o melhor relacionamento, né? Os melhores filhos, o melhor currículo, o melhor status, a melhor fama. Não. A verdadeira felicidade não está nisso. Porque existem pessoas que conquistaram tudo isso e não são felizes. Salomão, quando ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, ele está analisando a vida de um ponto de vista humano e sobrenatural também, porque ele fala abaixo do sol. Então ele está analisando aqui na terra, porque ele está vamos dar um exemplo, ele está falando abaixo do sol, ele está querendo dizer que aquilo que aqui na terra, né, nós vivemos, a nossa vida terrena, ela é passageira, perto daquilo que tem o seu valor inestimável e inagualável, que é a vida celestial, a vida eterna. Então, ele disse, tudo é vaidade. E quem está dizendo é Salomão, né? Um homem mais sábio segundo as Escrituras. Um homem que pediu a Deus sabedoria. E Deus lhe deu tanta sabedoria. Mesmo com tanta sabedoria, ele chegou a tropeçar. Ele chegou a falhar com tanta sabedoria, né? Então, ou seja, podemos dizer, né, que a verdadeira felicidade não está naquilo que conquistamos ou possamos conquistar. Não. A verdadeira felicidade de um cristão está em saber que alguém conquistou nessa vida o que nós, seres humanos, jamais poderíamos conquistar em toda a nossa vida terrena: a salvação. Ou seja, este alguém é Cristo Jesus, que conquistou a salvação para nós. Então, ou seja, a salvação é algo que nós jamais conseguiríamos conquistar, a nossa própria salvação, com nossos próprios méritos, com as nossas próprias obras. Por mais bom que a pessoa seja, se denomine, ou as pessoas falam que ela é boa, jamais essa pessoa poderia ou poderá conquistar a salvação. Porque a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Fala para todos os cristãos em Cristo Jesus. Porque a carta aos Efésios é Paulo escrevendo aos Efésios, os cristãos que moravam em Éfeso, na cidade de Éfeso. E ele escreve essa carta dizendo para eles: olha, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, não vem de vocês, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Ele está dizendo,
Graça significa favor. Ele está dizendo, olha, pela graça vocês foram salvos, Efésios. Mas isso não vem de vocês. Não é porque você é o melhor crente. Não é porque você prega bem, porque você louva bem, se veste bem, fala bem, tem bacharelado, mestrado. Não é por causa disso. Pela graça, ou seja, vocês não merecem, nunca mereceram. É um favor de Deus para vocês. Então vocês não têm de que se orgulhar nas suas próprias obras. Se alguém tiver que se gloriar, se glorie em Cristo, pois Cristo conquistou por nós aquilo que nós jamais poderíamos conquistar em toda a nossa vida terrena na face dessa terra. Então, olha para você ver, a palavra de Deus, ela é majestosa, soberana, infalível, inerrante. Está escrito aqui, eu disse, eu vou ler, né? Porque está escrito aqui, Efésios 2:8, como eu disse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, não vem de nós, é dom de Deus, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ele está dizendo, vocês não conseguem conquistar a salvação pelas suas obras. Ele está quebrando todo o rito de legalismo entre os cristãos. O que é um cristão legalista? É um cristão que acha porque ele fala bem, ele é salvo. E todos têm que falar como ele. É um cristão que, não que você não deva se espelhar, um cristão que tem uma vida exemplar e santificada, porque Paulo disse, seja os meus imitadores como eu sou de Cristo. Espera aí, Paulo está sendo egoísta? Jamais. Ele está dizendo, olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está querendo dizer, se vocês têm dificuldade de olhar para Cristo e imitar a Cristo, falando, não é difícil ser como Jesus, é difícil viver em santidade, olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Então, se vocês têm dificuldade em olhar para o próprio Cristo, achando que vocês são incapazes, eu também sou ser humano como vocês. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele está apresentando que o modelo perfeito de um homem perfeito não é ele, é Cristo. O centro não é ele, é Cristo. Então, tudo, voltando para Salomão em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, diz o pregador. O que é o pregador? O pregador é aquele que convoca a assembleia com o propósito de lhe comunicar as verdades divinas. Ou seja, o pregador convoca a assembleia, que é a igreja, assembleia, eclésia, né, que é o termo, né, usado para a igreja. Por isso o livro é Eclesiastes, né? Tem um foco disso, de reunir a assembleia e transmitir verdades divinas. E lá no livro você pode ler, ele fala palavras do filho de Davi, rei em Israel, né? Ele está dizendo, diz o pregador, observei a vida abaixo do sol. Por quê? A vida abaixo do sol, os meus olhos, quando eu parei e comecei a observar, eu consegui enxergar aquilo que os homens na sua correria não conseguiram enxergar. Porque eu parei um pouco de correr e consigo enxergar por que os homens estão correndo, para que os homens estão correndo, qual é o propósito da corrida. Ele está querendo dizer, muitas das coisas pelas quais os homens hoje correm, eu tive. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão foi rico,
Salomão foi respeitado, foi bem sucedido, teve palácios, né? Teve o seu nome espalhado, não só em Israel, mas em todos os lugares, em todos os cantos. Teve um reinado sem guerra, soube administrar um reinado pacífico, sem guerra. Mas Salomão teve as suas falhas. Os livros denominados como autoria de Salomão, ou seja, escritos por Salomão, está em Provérbios, primeiro Cantares, vamos por Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Algumas pessoas acreditam que é o seguinte: Cantares ou Cânticos, os Cânticos, é o momento em que Salomão está jovem, é o momento que ele está apaixonado, é o momento da sua paixão, é o momento que todo jovem conhece, o momento de se apaixonar. Já em Provérbios, é o momento da sua maturidade, porque o livro de Provérbios é um livro que traz instruções celestiais para nós, servos do Senhor, viverem uma vida que agrada a Deus. Então, o livro de Provérbios pode ser denominado como um livro que traz, não vou dizer ordenanças, mas diretrizes, direcionamentos de Deus para que nós venhamos viver uma vida boa, agradável, saudável, que agrada também a Deus, agradável para nós e agradável para Deus. Em Provérbios, os conselhos de Provérbios ensinam a nós não andarmos por caminhos tortuosos, pois a finalidade desses caminhos é morte. E lembrando, alguém pode me questionar, alguém que tem um conhecimento bíblico, não foi só Salomão que escreveu todo o livro de Provérbios, não. Salomão escreveu grande parte, mas o livro de Provérbios ele tem 3 autores: Salomão, o rei Lemuel e Agur, o sábio Agur. Você pode ver isso em Provérbios 30 e Provérbios 31. Vocês vão ver 2 autores diferentes ali, que vai dar ali instruções divinas, instruções inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas pegando que Salomão escreveu grande parte dos Provérbios, por ser um homem sábio. Então, quando ele escreve Provérbios, eles já estão numa idade de amadurecimento. Quando ele escreve Eclesiastes, alguns, quando você estuda, alguns estudiosos, denomina que, acredita que Salomão já está velho. E é algo a se pensar. Eu apoio essa ideia. Sabe por quê? Porque agora, quando você está jovem, você corre demais. Aí no meio da sua vida, quando você começa a alcançar a maturidade, você começa a saber o que é certo e o que é errado. Não só a saber, mas a praticar o certo. Fugir do errado, ou diante do errado, porque o errado bate a porta, mas fazer o que é certo, Então, ou seja, neste momento que ele está em Eclesiastes, ele parou de correr. Agora, ele já não tem o mesmo vigor físico, ele já não tem mesmo o mesmo pique. Agora ele já está velho. E agora, este é o momento que ele para e analisa as coisas abaixo do sol. As pessoas que têm um pouco mais de idade, quem nunca, alguém pode que tem mais idade do que eu pode falar isso, já parou, até eu, com 30 anos de idade, já parei para analisar a vida um pouco, a minha correria dos meus dia a dia, a minha correria, qual é o propósito, a finalidade, porque o que me leva a correr,
o que eu conquistei, o que eu almejo conquistar. Então separa quem. Às vezes você que está vendo esse vídeo já parou para analisar qual é o sentido da vida, né? Às vezes se você pode achar que o sentido da vida é conquistar, é ter conquistas. O ser humano tem este objetivo em conquistar, mas tem pessoas, existem pessoas ricas, pessoas milionárias, você pode puxar no YouTube, que conquistaram tudo e um pouco mais do que eu, você queríamos conquistar na Terra, humanamente dizendo, né? Vamos supor, homens que têm mulheres belas, não só uma, mas várias, assim dizendo, né? Porque os homens têm essa agução, a maioria dos homens, assim dizendo, né? O ser humano, o lado humano do homem tem isso. E também mulheres também, né? Então, ou seja, riquezas, patrimônio, fama. Quem não quer ser bem falado, ser reconhecido, ser imitado, ser um exemplo, né? Então, ou seja, deixar o seu legado, assim dizendo, pessoas que conquistaram tudo isso, mas ainda não encontraram a felicidade. Por que não encontraram a felicidade? Porque a felicidade é essa. A felicidade não está naquilo que nós conquistamos, ou vamos conquistar. A felicidade está em reconhecer que alguém conquistou nessa vida por nós, conquistou por nós nessa vida e nos dá de graça algo que nós jamais, em toda essa nossa vida humana, pelas nossas próprias mãos, conseguiríamos conquistar, que é a salvação. E este alguém, eu já disse, é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele conquistou a nossa libertação. Ele conquistou a nossa salvação. Ele conquistou o que jamais nós conseguiríamos conquistar, a salvação. E aquilo que ele conquistou é para nós, é para mim, é para você, é de graça, é salvação pela graça. Graça, favor de Deus. Deus concede a salvação, não é pelo que você faz, pelo que você fez ou pelo que você venha a fazer, mas é pela fé. Não é qualquer tipo de fé. Por que eu digo qualquer tipo de fé? Você pode falar, a fé é igual, de maneira nenhuma. Para mim, a fé ela só é uma. A fé é verdadeira. Que fé? A fé verdadeira é a fé da palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo. A fé que nos traz a salvação está em Jesus. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está denominando, nós só somos justificados pela fé, por intermédio de Jesus Cristo. E nós temos paz com Deus, pela fé em Jesus Cristo. Jesus, ele conquistou por nós o que nós não conseguiríamos conquistar. Ele conquistou e é para nós, é para mim, é para você. Mas o que eu devo fazer, Samuel? Só receber. Como é que eu recebo, Samuel? Abrindo o seu coração, deixando esta palavra penetrar dentro do seu coração. Abrindo a sua boca e confessando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Você tem que confessar Jesus Cristo, porque você deve ter uma Bíblia na sua casa. E você, se você não levar para o lado pessoal, mas abrir o seu coração com muita humildade e ler comigo a Bíblia que você tem na sua casa, né? A carta de Paulo, que está na Bíblia Sagrada, aos Romanos, no capítulo 10, diz assim, olha para você ver, capítulo 10, versículo 9. Olha para você ver, diz assim, olha, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres
em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tá vendo? Se você confessar, o ato de confessar, perdão, é proclamar, é falar, confessar, reconhecer, confessar, reconhecer, confessar a Jesus Cristo com a sua boca e crer no seu coração que Jesus, aquele túmulo, não impediu Jesus de ressuscitar, que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, embora você não veja. Aí entra a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Ou seja, eu, Samuel, tenho fé em Jesus. Eu não vejo Jesus fisicamente, mas eu creio que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele apareceu ao duvidoso Tomé e falou, quando Tomé questionava, se eu não ver, não tocar nas feridas, eu não creio. Tomé está falando assim, eu só vou crer se ver. Jesus não queria que Tomé ficasse incrédulo. Jesus entra onde eles estavam reunidos e a porta estando fechada. E ali Jesus apresenta as mãos para Tomé e fala, Tomé, olha aqui, toque, toque, seja crente, não seja incrédulo. Jesus se preocupa com isso. Jesus quer que você seja crente, sabe? Seja crente, ou seja, creia de verdade. Aí Tomé se rende e fala, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala para ele, crestes tu porque vistes as feridas? Né? Bem-aventurado, bem-aventurados, que significa felizes, né? Ele está querendo dizer, bem-aventurados ou felizes são aqueles que não viram, mas creram. Está dizendo, você viu e creu, né? Você não creu quando seus irmãos falaram para você. Você não creu quando pregaram para você, quando pregaram para você a minha ressurreição. Você não prestou que em todo momento, prestou atenção que em todo momento que eu estive com você, eu disse que eu ressuscitaria. Ou seja, que o momento de dor, o momento de pranto ia passar e que a morte não ia me deter e que eu ia ressuscitar. Você não prestou atenção. Assim são as pessoas hoje. Elas não prestam atenção nas pregações da palavra de Deus. Você é o tipo de pessoa que você diz que ama a Deus, mas não gosta de ouvir a palavra de Deus? Você é? Não seja assim. Sabe por quê? Eu vou te ensinar algo. Não porque eu sou o mais espertão de todos e nem quero ser, nem o melhor. A palavra de Deus diz, ninguém seja sábio aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento. Vou te ensinar algo, bem lógico e bem rápido de você pegar. Como você pode amar alguém se você não gosta de ouvir falar deste alguém? Você tem uma namorada? Você tem um esposo? Você tem uma esposa? Provavelmente, se você tem um esposo, você a ama. Você ama o seu esposo, né? Você, mulher. E você, homem, você tem uma esposa, você ama a sua esposa. Melhor ainda, se você tem um filho, você ama o seu filho. Né? Estou pegando pessoas mais próximas, com mais afetividade. Se você, homem, tendo uma esposa e você dizendo que você a ama, você gosta de ouvir falar sobre ela. Vamos supor que ela viaje, fique uns 10 dias fora e ela te mande cartas, te escreva cartas, ou então, né, te manda mensagens, como a tecnologia está bem avançada, pelo celular, ela te mande mensagens, né? Você vai gostar de ouvir como ela tá, se ela tá bem, o que ela pensa, o que ela está sentindo, alguma diretriz, né, alguma direção que ela pode te dar. Às vezes você está em casa, quer fazer algo e você não sabe, né? E você vai querer ouvir falar da boca dela. Ou você, mulher, né? Você se diz que ama o seu esposo ou seu namorado, você gostaria de ouvir a falar a respeito dele, né? Notícias sobre ele. Se ele passar uma semana sem te ligar,
você fica ansioso, fica ansiosa, né, querendo que ele te ligue, querendo saber notícias sobre ele. Agora, vamos chegar no ápice. Como pode uma pessoa dizer que ama a Deus se não gosta de ouvir a palavra de Deus? Como eu posso dizer que eu amo a Deus, sendo que eu não gosto de ouvir a palavra de Deus? É fácil de raciocinar esse raciocínio. E olha que eu dei até uma embaraçada aqui para tentar te explicar. É fácil. Como eu posso dizer que eu tenho fé? Porque a palavra de Deus, você pode abrir a sua Bíblia em casa. Está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos lá? Está escrito assim, Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim, olha, então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Em outras traduções está assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não gosto de ouvir a respeito de Deus, ouvir pregação, ouvir a palavra de Deus? Logo, eu não ouvindo, não gostando de ouvir a palavra de Deus, desse Deus que supostamente, por que eu digo supostamente? Porque muitas das vezes nós só falamos, mas enganamos a nós mesmos. Jamais alguém pode enganar a Deus. Supostamente, né, eu digo que eu amo a Deus, mas não gosto de ouvir a respeito deste Deus que eu digo que eu amo. Pior ainda, não gostar de ouvir a respeito dele. Pior do que não gostar, ouvir a respeito dele, é você não ouvir ele. Entendeu? Não dar ouvidos à palavra dele. Reparou? Reparou que nós podemos ver algumas pontas soltas neste amor superficial que algumas pessoas declaram por Deus? Olha para você ver. A fé, Romanos 10, 17. Pode abrir sua Bíblia em casa. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi da palavra de Deus. Se eu digo que eu amo a Deus e não gosto de ouvir a palavra de Deus, também não posso dizer que eu tenho fé em Deus. Então não posso dizer que eu tenho fé em Deus. Por quê? Porque, então, beleza, eu posso teimar. Mas então não adianta de nada eu ter a Bíblia na minha casa, abrir ela lá e falar que eu creio na Bíblia. E eu vou muito mais profundo com você, com todo o amor. Eu tento entender alguém que diz de crer em Deus, mas não crê na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você tem dificuldade de crer no que eu estou falando para você, você pode voltar o vídeo aí e lá nos capítulos, nos versículos. Às vezes você pode não me dar ouvido, mas leia e creia o que está na Bíblia que você tem na sua casa. Ela é a palavra de Deus. Se você desconfia que o que eu estou falando não é de Deus para você, não se sinta afrontado por minha pessoa. Pode ter certeza que, se você se sentir afrontado, esse sentimento não é de Deus. Esse sentimento é do inimigo. O inimigo não quer que você conheça as verdades. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Porque aquilo que você ouve alimenta a sua alma. Sabia disso? Você sabia disso? Que aquilo que você ouve alimenta a sua alma, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou dar um exemplo de mim. Antes de eu me converter, eu gostava muito, né, de ficar ouvindo um determinado grupo de rap que chamava Facção Central. E tem um rap que fala assim, fala muitas palavras pesadas. A pomba branca tem 2 tiros no peito, aí tem pá, pá, pá. Eu, o Samuel de outrora, né? Samuel que morreu
me ressuscitou com Cristo espiritualmente. Quando eu ouvia essa música, a minha alma ficava escura. Como assim, Senhor? Porque eu só pensava em arma. Eu pensava e eu ficava naquele êxtase de pensamento. Eu entrava no mundo daquela música. Eu me imaginava. E pior ainda, tem uma outra música que fala assim, que Deus anda de blindado, cercado e protegido por 10 anjos armados. Jamais a Bíblia diz isso. Isso não é algo bom. Deus não precisa de proteção. Anjos não protegem Deus. Anjos são seres espirituais a serviço de Deus para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Está na Bíblia. Entendeu? Então, eu alimentava, ouvindo essas músicas, eu alimentava a minha alma com aquilo que não presta. E tinha alguns outros raps obscuros com letras pesadas que eu ouvia, que alimentava a minha alma para coisas ruins. Era para matar. Vamos dar um exemplo bem claro. Às vezes eu andava na época do celular, chato aquele celular alto que ninguém merecia, que sim, vocês vão lembrar dele. Às vezes eu andava no ônibus escutando um rap daquele, pesado, e eu ficava imaginando em alguém mexer comigo ou achar ruim comigo no momento que eu estava escutando um rap daquele. E se eu tivesse, vamos supor, com arma escutando um rap pesado daquele e alguém viesse me tirar, pela influência da música que eu ouvia alimentando a minha alma, eu seria capaz de expressar em uma ação de derramamento de sangue. É assim. Te dar um outro exemplo, como eu disse, aquilo que você ouve alimenta a sua alma. Algumas músicas, né? Raciocina bem comigo, tá? Raciocina primeiro. Raciocina, tá? De fácil algumas músicas de traição, né? Tem um outro, um funk aí que fala pra brotar no bailão pro desespero do seu ex. Tem algumas músicas de sofrências aí. Tem músicas que induz o casado a largar a mulher. Ou a mulher casada a largar o homem. Isso é de Deus? É de Deus. Tem músicas que induz a traição, o adultério. Isso é de Deus? Deus abomina o adultério. Deus não agrada disso. A adulterar. Músicas que induz a fornicação. Você não sabe o que é fornicação, não? É o ato sexual antes do casamento. Músicas que induzem. A maioria das músicas que induz a este ato são as músicas de funk. E como o funk, hoje no nosso século, está muito pesado. Pesado demais. Com palavras pesadas. Olha, não perca isso de vista. Aquilo que você ouve alimenta a sua alma. O cara, quando ele está no funk, eu já tive. Ele tá ouvindo ali que ele tem que pegar as novinhas, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senta não sei o que lá mais, senta aqui, põe a boca ali. Pois é assim. Ele não tá pensando em Deus em momento nenhum. Ele só tá pensando em fazer aquilo que a música diz. Porque a melodia, a música, tá alimentando a alma dele para coisas escuras que desagradam a Deus. E a novinha, a moça que ouve essas músicas, ela também acaba. Porque tanto quando tem música de funk influenciadora, que influencia os jovens, os homens, a terem relações sexuais ilícitas, coisas que abominam a Deus, influencia os homens. Também tem as músicas que influenciam as mulheres. Influencia as mulheres, as meninas, a irem para o baile funk já com um pensamento de ceder aquilo que é precioso.
o seu corpo. O corpo, exatamente. O seu corpo. Então, ou seja, músicas que induzem o homem, eu imagino os dois indo. Dois tipos de pessoas, influenciados pelas músicas. Como eu era. Então, quem está falando esteve lá. Hoje eu estou do lado de cá. Porque eu tenho uma visão melhor. Porque quando eu estava, eu era cego. Jesus me tirou e falou assim, olha lá o que você fazia. Assim como você era, tem muitos perdidos. E eu quero usar você para abrir os olhos desses perdidos. Para alcançar estes perdidos. Esse é o motivo da minha mensagem. Daqui para você. Então, olha para você ver. Imagina esses dois saindo de casa. Dois tipos de pessoa. O homem, o jovem, indo para o baile, enchendo o bolso de camisinha ou não. Pensando, porque lá vai ter música que não, a música que vai induzir isso. Pensando em, né, ganhar uma moça e ter aquilo que ele tem em mente. Agora a moça também já sai de casa, toda produzida, toda cheirosa, para despertar o desejo, a atenção dos homens. O que vai dar? Algo que não agrada a Deus. Eu tive essa experiência. Eu vivi lá, eu sei como é. E hoje eu conhecendo a palavra de Deus, eu sei quão errado eu andava, quão errante eu era. Mas louvado seja Deus, que Deus não olhou para a minha ignorância, né, e me concedeu a sua graça. A palavra de Deus fala assim que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, o tempo que eu não sabia, que eu não conhecia aqui, ó. Quando eu não tinha conhecimento. Mas quando você tem um conhecimento, aí Deus leva em consideração, sim. Você é cobrado pelo aquilo que você conhece. Você é julgado pelo aquilo que você conhece. Eu disse para você que aquilo que nós ouvimos alimenta a nossa alma, muitas das vezes. Porque eu puxei o gancho em Hebreus 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se eu quero ouvir algo que agrada a Deus, eu tenho que ouvir aquilo que alimenta a minha fé em Deus. Aquilo que alimenta a minha fé em Deus. Isso é o que eu devo ouvir. Porque vai me alimentar a fé, alimentar a minha fé. Logo, sendo aquilo que nós ouvimos alimenta a nossa alma, quando você ouve a palavra de Deus, você alimenta a sua alma. A sua alma é nutrida. A palavra, ela entra dentro de você como uma água purificadora, te purificando de todo pecado. Esta minha mensagem não é para te julgar. Não é para falar que eu sou melhor do que você. Não, como eu disse, eu já estive lá. Jesus me tirou de lá, porque quando eu estava lá eu também não observava. Quando você está no meio da situação, você não consegue ver uma saída. Você não consegue, às vezes você está no meio de uma situação, pensar direito. Porque você é levado pelo momento, pela emoção da situação. Mas quando você não está na situação, você observa melhor. Entendeu? É um exemplo. No trânsito, alguém dá uma barbeiragem, um exemplo. É porque quem está na rua sem carro, fala assim, se fosse eu não fazia isso. Às vezes é verdade, está sendo verdade. Essa pessoa que fala aí, se fosse eu não fazia isso. Por quê? Porque ela não está na situação. O outro fez aquela barbeiragem, assim dizendo, porque ele estava na situação do desespero, no momento que ele tinha que pensar rápido, e às vezes ele não conseguiu pensar, mas quem está de fora vendo consegue ter uma visibilidade melhor. Deixa tirar fora de certas coisas para te dar uma visão plena do que é certo, daquilo que é errado. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador